Outra vez. Mais uma. Agora vocês entenderam por que o Senhor usou a nossa irmã para confirmar o texto que ele deu? Porque ela disse assim: avisei minha filha, ela não obedeceu, né? E foi graças a Deus que ela não foi batendo no posto, né, irmã? Porque se ela bate em outra pessoa, eu já bati em outra pessoa, viu, irmãos? Mas não é porque eu não fui na autoescola, não, irmãos. Eu tinha ido na autoescola. É porque eu fui idiota mesmo. Glória a Deus. E na época que eu bati nessa pessoa, me custou R$600. E hoje já faz o quê? 3, 6. Já faz 9 anos, nossa, já faz 9 anos. Já faz 9 anos. Glória a Deus por isso. Né, irmãos? Quando a gente não obedece, a gente paga a conta. Abra sua Bíblia, Isaías 45. Mas você vai falar assim: mas aqui não está falando para pagar a conta, é? Vamos lá, vamos ver o que o Espírito quer falar. Glória a Deus. Isaías 45. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Que diz: Ciro, o libertador de Israel. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela tua mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu Pai, servo Jacó, e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, e te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Aleluia. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até ao nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Curva a sua cabeça e peça para Deus falar com você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Até aqui está tudo bem, né? Assim diz o Senhor ao seu ungido, assim, a quem tomo pela tua mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para te cingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Que maravilha! Mas como? Como esse texto com uma palavra dessa? Olha o último versículo que nós lemos aqui. Eu formo a luz, versículo 7, e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E aí o que nós não lemos, eu vou ler agora, que é o versículo 8, e diz assim: descelai-vos aos céus,
dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ele brote a justiça. Eu, o Senhor, os criei. Aleluia, Jesus. Ai! Alguém já bateu o dedinho na beira da cama? A delegação veio para trás assim? Ai! Então tá bom. Ai é uma palavra doída. Ai daqueles que contendem com o seu Criador e não passa de um vaso de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao querer da forma que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Meu Deus. Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E a mulher: por que dá luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordem acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. Glória a Deus. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Sírio, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço. Prestou atenção? Não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os salbeiros, homem de grande estrutura, passarão a ser poder e serão teus, seguirão, irão em milhões diante de ti, e te prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: sou contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Amém? Então vamos lá falar agora o que o Senhor quiser falar, certo, irmãos? Para ganhar inimigo a gente tem que falar muitas vezes a verdade. Aqui ele diz assim, no versículo 14, no versículo 13: eu, na minha justiça, sustentei Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. No começo aqui ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro. No versículo 2 ele diz assim: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Vamos lá, vamos falar o porquê desse texto. Irmãos, quando eu citei a nossa irmã Andréia, eu gosto muito dela, ela se criou comigo, né, irmãos? Escola dominical, tudo, oração, etc. Ela se criou comigo. E tudo que eu falar aqui não é para denigri-la, mas é para abrir os olhos de vocês com a palavra. Um dia ela chega para mim e diz assim para mim assim: irmã Chico, aquele tempo eu era irmã Chico. Irmã Chico, eu vou fazer isso assim, assim. Eu falei: Andréia, não faça. Eu falei assim, eu falei: Andréia, não faça. Só que ela não obedeceu. Muitas vezes o Senhor fala para mim não fazer e eu não obedeço. É verdade. Ele quer. O Senhor quer abrir as portas para você. Ele quer abrir as portas para mim. Mas qual é a minha obediência com Ele? Será que eu estou obedecendo Ele do jeito que Ele quer? Do jeito que Ele manda? Irmãos, está muito difícil. Eu tenho certeza que os pastores que estão hoje atestam de igrejas. Se eles pudessem, eles passavam bastante. Porque o povo está muito desobediente, sim ou não? O povo está muito desobediente, irmãos. O povo não nos respeita mais. Certo? Então, quando o povo não nos respeita, está desrespeitando o próprio Deus. Muitas vezes,
eu costumo dizer assim, se o senhor quiser me repreender e mudar o texto, ele vai me repreender e mudar o texto. Muitas vezes nós acendemos uma vela para Deus e outra para o diabo. Porque nós fazemos a nossa vontade. Você quer ver doer no coração do pastor? Algum obreiro chega para nós e fala assim: eu posso fazer isso? E você vê que aquilo vai dar confusão. Você fala assim: você que sabe. Então eu estou indo fazer. Já aconteceu isso com vocês? Aleluia. Aí, o que é isso, irmãos? É desobedecendo o próprio desejo. Olha o que ele diz aqui. Versículo 5: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te exigirei, ainda que não me conheces. Então, quando o Senhor levanta você, eu estou falando com todos os obreiros agora. Eu estou falando com todos os irmãos agora. Quando o Senhor te der uma ordem, quando o Senhor te levanta, obedeça a Ele. Tem tantos homens de Deus, mulheres de Deus, que estão passando por luta. E lutas pesadas, viu, irmãos? Por não obedecer a voz do Senhor. É verdade. Por largar o primeiro amor. Largar o primeiro amor não é sair da igreja. Largar o primeiro amor é não fazer aquilo que você começou a fazer com amor. Porque aí nós vamos crescer, nós vamos ganhando inteligência dentro da palavra de Deus, e nós achamos que somos os principais. Nós não somos. Ele está dizendo aqui: eu sou o Senhor, e fora mim não há outro. Aleluia. Eu crio a luz e formo as trevas. Ah, mas Deus não castiga. Como não castiga? Ele está dizendo aqui: eu crio a luz e formo as trevas. Em outra parte, ele diz assim: não penses que eu vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Aleluia, Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, sem correção, nós vamos morrer. O Senhor precisa nos corrigir. E hoje o que Ele fala para mim e para você? Olha o que Ele diz aqui. No versículo 9: ai daquele que contende com o seu Criador, ele não passa de um cargo de barro. Mas nós não passamos de um cargo de barro. Quando eu cheguei, eu falei com o irmão Jefferson. Eu vou falar algo para vocês agora que só o irmão Jefferson sabia. Eu falei para o irmão Jefferson assim: eu falei para Jesus que hoje eu não vinha para a igreja. Não porque temos pais, porque eu também já não tenho sogra, não tenho sogro, não tenho pai, não tenho mãe, certo? Não. De repente me deu assim uma tristeza. Eu falei: você não vou para a igreja hoje? Eu estava assim para ser, eu estava lá ainda. E papo pro ar ainda. O Senhor não deixou eu ficar em casa. Estou aqui. Glória a Deus. Até o Jefferson perguntou: o que aconteceu? Eu falei: não aconteceu nada. Ou talvez tenha acontecido porque a gente fez tanta desobediência. Irmãos, a gente fez tanta desobediência que a gente não pode chegar e falar com a pessoa, que a pessoa se levanta, que só falta dar um murro na cara da gente. Sei lá. Eu estou aqui, irmãos. Certo? E nós temos responsabilidade por vocês. Mas aqui no começo da palavra, o Senhor quer abrir portas. O Senhor quer endireitar caminhos. Glória a Deus. O Senhor quer te dar vitória. Irmãos, sabe, irmãos, isso eu aprendi com a minha finada avó. Tudo que é novo é lindo, maravilhoso. Tudo que é novo é reluzente. Mas toda peneira, um dia ela fica velha e começa a quebrar os fiozinhos. E aí ela já não serve mais para peneirar, porque ali passa tudo quanto é tipo de sujeira. Então tudo que é novo na tua vida agora está brilhando. Mas quando o Senhor for pedir conta, não sou eu que vou pagar. Sabe por quê? Porque eu estou pregando para você o que é certo.
Nós somos pastores que pregam o que é certo. Ah, mas tem tantas igrejas por aí que pregam. Sim, irmãos, que maravilha. Porque no grande dia, quem vai dar conta sou eu. De não trazer a verdade para você. O povo não tem mais respeito, irmãos. Antigamente, certo? Os jovens respeitavam os pais. Verdade, Deus. Para namorar. Hoje em dia não está trepando em cima do outro. Irmãos, vamos falar a verdade. Um trepa em cima do outro em frente dos pais. É verdade. Graças a Deus que faz muito tempo que eu não ando de ônibus. Porque às vezes a gente passa nos pontos de ônibus. Que pouca vergonha que está os pontos de ônibus. Mesmo assim. Que pouca vergonha que está as portas de escola. Eles não respeitam mais ninguém. Quem vai pagar a conta? Eles. Eu acho que todo o povo de Deus devia de andar dentro, certo? Dos 10 mandamentos. Não dos 10 mandamentos que está passando lá na televisão. Dos 10 mandamentos que está escrito aqui na palavra. Aleluia, Jesus. Não roubará, não matará, não levantar falso testemunho, Sim, meu Deus. não adulterará. É o que mais acontece. É verdade. Certo? Amai-vos uns aos outros. Nós amassamos uns aos outros. Meu Deus. Nós não amamos, nós amassamos uns aos outros. Então, quando o Senhor Ele for pedir, Ele não é igual eu, irmãos. Ele não é igual a você. Quando alguém fala uma palavra para você, doída, você responde na hora. Certo? Eu respondo na hora. Errado. Porque bem aqui. Olha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tem um versículo aqui. Tem um Isaías aqui que diz assim: calai-vos. É só assim, Deus. Errado. Calai-vos. Eu não achei aqui agora, mas está em Isaías. Calai-vos e vedes o que o Senhor vai fazer. Aleluia, Jesus. Certo? É difícil? É difícil. Porque quando eu entrar em contenda com o fulano ou com a fulana que se levantou contra mim, o Senhor sai de área. Então você já sabe se defender. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Eu endireitarei diante de ti os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e pus sobrenome, ainda que não me conheças. Aleluia, Eu sou o Deus. Senhor Glória a e Deus. não há outro além de mim. Glória a Deus. Não há Deus, eu te exigirei, ainda que não me conheces, para que saibais até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Verdade, Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós trocamos Jesus por Genésio, nós vamos dar conta. É só assim, Deus. Mas o que é trocar Jesus por Genésio? Glória a Deus, aleluia. Hoje eu vi na rede social algo que uma pessoa postou. Vocês não conhecem, quem conhece sou eu. É lá do Nordeste. Postando sobre crente, viu, irmãos? Postando sobre idolatria.
A Bíblia não proíbe os idólatras, irmãos? Ou não? Sim. Ou só a minha Bíblia? Então a minha Bíblia está errada. Se você ler lá, o Salmo 115 diz que se você pedir para aqueles negocinhos lá, que eu também já pedi muito tempo, que muita gente já pediu, você é surdo, você é cego, você é mudo e você é aleijado. Mesmo assim, Deus. E eu também. Mas tem gente que não vai no benzedor. Não sei. Você não vai para Deus com o diabo. Se Deus não resolver, Ele está falando para mim e para você. Eu sou um só. E fora a mim não há outro. Se Ele não resolver, ninguém vai resolver. Comece a pedir para Ele. Nós vamos ali, a dona Chicota ali, ela benção uma bênção. Aí depois vem tomar ceia. Você está servindo dois deuses? Ele não divide a glória. Aleluia, Jesus. Ele não divide a glória. Verdade. Eu ainda falei na quinta-feira. O Tedeschi, para quem conhece ele como Tedeschi, ou Fernando, para quem conhece ele como Fernando, ainda está aí. Chega e pergunte para ele. O pai do cunhado dele estava entre a vida e a morte. Aí foi me buscar. Para me orar lá no Sírio Libanês. E eu fui. Ele já não tinha mais estômago e não tinha mais garganta. Ele estava se alimentando pela veia. Ele não falava. Mas por que caiu no irmão? Foi porque Deus mandou que eles buscassem. Podiam ter buscado outro. Tem tantas pastores, mas era a mim que eles conheciam. Aleluia, Jesus. E quando eu cheguei lá, Deus deu uma ordem e eu obedeci. Deus falou assim para mim assim: dobra o teu joelho aqui. E aquelas mulheres todas chiques assim, todas sentadas assim, porque lá, Sírio Libanês é muito chique, viu, irmãos? Nem parece hospital, parece hotel. Parece hotel. E eles estavam numa suíte bem grande, e aquele, eu me lembro como se fosse hoje. Isso foi mais ou menos assim, nos 89, 90 por aí. Os sofás brancos. Aí cheguei lá e aquelas mulheres todas lá, bem vestidas, porque você sabe que gente rica até vai no velório, no enterro do parente, elas vão no cabeleireiro, né, irmãos? Elas não de qualquer jeito, não, viu? Elas vão, tiram as olheiras, nós não. Nós põemos um óculos desse tamanho na cara, porque ninguém veja a nossa olheira. Os pobres é assim. Os ricos não. Vai lá, faz as maquiagens, né? Aquelas mulheres chiques. Eu cheguei lá, irmãos. Calcanhar rachado, né, no dedo. Mas aquelas mulheres chiques não podiam fazer nada. Mesmo assim, Deus. Foram buscar a calcanhar rachado. E aí, quando Jesus falou para mim assim: dobra o joelho e faça apelo para ele. Ele não falava, irmãos. Ele estava cheio de aparelho. Eu falei: Jesus põe cada enroscada, irmão. Essa agora é uma pregando para vocês que eu estou pregando. Mas eu tenho que pregar. Mesmo assim, Deus. Aí eu falei: tá bom. Aí eu olhei para aquelas madame, os cabelos assim bonitos, né? Eu falei assim: ó, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu tenho que fazer isso. Eu vou dobrar meu joelho. E eu dobrei meu joelho. E comecei a orar. Jesus falou assim: faça apelo. Eu falei: Jesus, Aleluia, Jesus. eu vou fazer apelo para ele, Senhor. Ele está tudo, está seguro assim dos aparelhos, Jesus. O Senhor falou: faça apelo. Quando o Senhor fala a segunda vez, eu não espero mais falar a terceira, porque ele veio com uma redundância. Aleluia, Jesus. Eu levantei, ele não falava, ele não comia. Eu falei para ele e falei assim: seu fulano, você está no nome, viu? Falei: seu fulano, o Senhor
quer chamar Jesus, aceitar Jesus para morar no seu coração, se o Senhor aceita, dá um sinal com os seus olhos. Só os olhos estavam abertos. Aleluia. Ele deu 3 piscadas. Oh, glória. Cadê? Tem que levantar a mão, né? Aí Jesus falou assim: levanta a mão dele. Lá vai ele. Médicos, enfermeiros, os médicos e enfermeiros juntos, irmãos. Peguei a mão dele assim, levantei e falei para ele assim: eu vou fazer umas perguntas para o Senhor, vou falar isso. O Senhor me responde com os olhos? Ele, desculpa. Eu falei assim: fala assim comigo, Senhor Jesus, ele, tome a minha vida, escreva meu nome no livro da vida. Ele piscou o tempo todo. Glória a Deus. Segundo eles, não sei, irmãos, não sei, não lembro, porque o Senhor às vezes me arrebata. Não vem depois perguntar assim: o que foi que Jesus falou para mim semana passada? Falar assim: você nem comeu hoje no almoço, viu? Oh, glória. Vocês que têm que guardar a profecia quando vocês ouvem. Eu saí falar com o filho dele. Isso era no domingo que eles me levaram lá. Quando eu falei com o filho deles, que eu disse que eu falei assim: até terça-feira ele está em casa. Mas ele estava lá junto, e na terça-feira, às 4 horas da tarde, ele recebeu alta. Glória a Deus. E foi para casa andando. Oh, glória. E fez aniversário. Deus e E poder. quando ele fez aniversário, naquela semana que ele fez aniversário, naquela semana que ele saiu do hospital, ele falou assim: chama aquela mulher que eu quero ela no meu aniversário. Aleluia, Jesus. Lá pro Jardins, certo? Deus é maravilhoso. Cheguei lá e ele falou assim: eu quero você sentado perto de mim, falando. Comeu churrasco, comeu farofa. Deus e mistério. Estava se recuperando. Naquela semana a mulher dele falou assim: vamos chamar o meu povo, os kardexistas, para dar uma força na alma dele. Deu mesmo. Vieram lá, fizeram o que eles tinham que fazer, foram embora, ele voltou para o hospital, aí correu atrás de mim. O Fernando está aí para falar isso para vocês. Jesus disse assim: fala para eles que dessa vez ele vai. Eu não divido a minha glória. Ele já me aceitou. Mesmo assim, Deus, aleluia. E ele foi. Deus não divide a glória. Cuidado com a tua vida. Verdade, Deus, aleluia. Deus não divide a glória dele. Ele não divide a glória dele. Glória a Deus. Comece a acender uma vela para Deus, não para o diabo, não. Certo? Porque para Deus você não precisa nem acender vela, é só dobrar o seu joelho. Quando a irmã falou assim que a bichinha ali caiu de joelhos, eu lembrei do livro. De joelho é melhor, na alegria, você está vendo? Na alegria e na dor, você orar ao Senhor, de joelho é melhor. Glória a Deus. Certo? É só você dobrar o teu joelho. Os teus joelhos são 2 lamparinas acesas. A tua boca é a boca, é a voz de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Quando você abre a tua boca, aqui está falando tudo, irmãos. Deus quer endireitar os seus caminhos. Ele quer abrir porta para você. Mas você está fechando o seu caminho. Glória a Deus. Eu estou fechando o meu caminho. Aleluia. Glória a Deus. Pensa bem. Por que eu ia ficar em casa hoje? Muitas vezes a gente joga fora porque já está velho. Por causa de uma coisa nova. E vai passar 1 dia, 2, 10, 1 mês, nós vamos precisar da coisa velha. Mesmo assim, Deus. Gostou? Não, então olha por mim. Aleluia. Tem que falar o que o Senhor está mandando. Glória a Verdade, Deus. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus falou para Jonas: Jonas, vai para Nínive. Ele falou: vou nada? Vou nada? Não gosta daquele povo? Você tem que gostar de mim. Você tem que fazer o que Deus está falando para você fazer para mim. Mesmo assim, Deus. Não gosta daquele povo? Vou nada. Foi lá, entrou, pagou passagem, sei lá, né? Como é que era lá, certo? E foi lá no porão do navio. Ele foi para onde? No ventre do peixe. E diz a Bíblia: do ventre do peixe ele clamou. Aleluia. Ele foi o primeiro a ficar antes de Cristo, né? 3 dias e 3 noites na sepultura. Ele falou assim: fiquei 3 dias e 3 noites no inferno. Jesus não foi para o inferno?
Se você não quer ir para o inferno, comece a obedecer a Deus. Assim, Deus. O inferno é verdade, irmão, não é brincadeira não. Vai chegar o verão agora, ai que calor, ai parece o inferno. Não parece não, irmãos. Verdade, Deus. Parece inferno não, irmãos. E já tem crente, já tem cristão lá no inferno, hein? Já tem cristão no inferno. E diz que eles clamam a Jesus para sair dali. E não tem só criança, não, menino bebê de leite, não, tem pastores, tem missionários. E eles clamam. Os meninos cantaram os hinos tão lindos aqui, né? Que não vai ter derrota, o rio é azul, né? E lindo, né? Mas se você obedecer, e se eu obedecer, Deus, aleluia. se nós obedecermos, senão, quem vai pagar a conta? Eu. Quem vai pagar a conta sou eu. Nós pagamos a conta, certo? Nós pagamos a conta. Quando eu me levantar contra você, eu vou pagar uma conta. Quando eu falar mal de você, irmãos, e o que acontece? A Bíblia diz lá no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos e nem se aceita na roda dos. Por que o cristão, quando eles fazem uma panelinha, eles falam da vida do outro? Pessoal, quem vai dar conta? Eu. Quem vai dar conta é você. Me converti com Maria José Vieira, Maria do Sasso, certo? Quando alguém chegava para ela e falava assim, o Luiz Carlos conheceu ela, né? Quando alguém chegava para ela e falava, olha filha, vamos orar por ela, ela não deixava falar. Ela não deixava falar. Vamos orar por ela. Porque a Bíblia diz claramente, Mateus 7, com a mesma medida, gente, que você medir os teus, você vai ser medida. Na mesma intensidade que você medir alguém, você vai ser medido. Errar todo mundo erra. Mas hoje o Senhor está falando assim: se levante desse erro, obedeça a minha voz. Olha o que ele diz aqui, ó. Diz que lá, versículo 8, diz que lá os céus dessas alturas e as nuvens chamam justiça. Tem gente aqui que está precisando de justiça e o Senhor vai fazer justiça. O Senhor vai fazer justiça, irmão. E o Senhor manda te dizer assim, quando Ele estiver fazendo justiça, para você não pedir misericórdia. Só ver o que o Senhor está fazendo. Porque o Senhor, Ele vai fazer justiça para você. Ele vai fazer justiça com alguém aqui, irmãos. Olha o que Ele diz aqui, ó. Abra-se a terra e produza a salvação. E juntamente com ela brotem a justiça. Eu, o Senhor, os criei. Ele quer endireitar caminho, Ele quer abrir porta. Mas vai depender de mim. Vai depender de você. Verdade, Deus. Os pais dão conselho para os filhos falam, vocês são quadrados. Né? Os filhos não obedecem mais os pais. Irmãos, eu sou do tempo que quando alguém estava, quando a turminha estava chutando bola, que ia passar alguém, eles seguravam a bola, hoje eles estavam na sua cabeça. E ainda eles saem também, velho. É verdade. Mas é verdade, irmãos. Acabou. Acabou, irmãos. Acabou a educação. Mas o Senhor está vendo tudo isso. Aleluia, glória a Deus. Quem vai pagar a conta? Eu. Amém. Deus abençoe você.